Tópicos de geometria, hoje falando sobre razão áurea no pentágono regular. Isso aqui é o que? É uma questão? Não, isso aqui é matéria. Tópicos de geometria são vários assuntos da geometria que você pode estudar, né, para resolver as questões de prova. Eu coloquei aqui na descrição do vídeo o link para os outros vídeos da série Tópicos de Geometria. São aulas de geometria que você pode assistir. E eu estou falando aqui sobre um assunto que é razão áurea no pentágono regular. Então, na verdade, estou falando sobre duas coisas, razão áurea e pentágono regular, né? São coisas importantes. Olha só, em polígonos regulares, tem alguns que são muito fáceis, porque as contas são simples. São eles o triângulo, eu estou falando sobre os polígonos regulares, né? Então, o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono. Esses polígonos caem muito nas provas porque as contas são simples, né? Você sabe, por exemplo, que o lado do hexágono é igual ao raio do círculo inscrito. Agora, isso aqui cai em qualquer concurso, mas tem outros polígonos, 3 polígonos regulares especificamente, que são mais difíceis, que eu já fiz vídeos aqui sobre 2 deles. Eu já fiz vídeo falando sobre o octógono regular e sobre o dodecágono. Agora, nesse aqui, eu vou falar sobre o pentágono regular. Quando você está falando sobre pentágono regular, tem 2 coisas que são importantes. A primeira coisa é encontrar a medida do lado. O lado em função do raio. E a outra coisa é encontrar a medida da diagonal. No caso específico do pentágono regular, o que acontece? A fórmula para você calcular o lado é uma fórmula meio chatinha, digamos assim, meio complicada. Mas a fórmula da diagonal não é tão complicada assim. E eles pedem mais nos concursos questões relativas à diagonal do que relativas ao lado. Basicamente, o que você tem que saber é o seguinte: se um pentágono regular tem um lado L, a sua diagonal, ela vale L que multiplica a raiz de 5 mais 1 sobre 2. Ah, mas tem que saber isso aí? Olha só. Essa história de tem que saber é relativa, porque pode ser que um determinado assunto não esteja no programa, mas a questão vai lá e conta uma historinha e te diz qual é o caminho, qual é a fórmula, qual é o conceito que você tem que usar. Olha, teve uma prova do Colégio Militar para ensino médio que eles colocaram na mesma prova 4 questões sobre esse assunto. Então, olha só, uma prova de matemática com 20 questões para pedir questões de geometria, álgebra e aritmética. Então tem lá de 6 a 7 questões de geometria, aí você coloca 4 questões, quer dizer, é mais da metade da prova sobre esse assunto. Isso aí é uma coisa muito chata, né? Ah, pena que eu não estudei pentágono regular. Não, não é isso. Não é que você tem que estudar pentágono regular. Você tem que estar habituado a lidar com o desconhecido. Quando você encontrar um determinado vídeo sobre matemática, você não tem que pegar e rejeitar ele. Ah, isso aí não está no programa. Não, você tem que aprender a lidar com o desconhecido, tá? Muito mais importante é você desenvolver a habilidade de lidar com tópicos desconhecidos do que conhecer fórmulas decoradas especificamente. Porque se você não souber a fórmula, no caso dessa prova que eu estou citando aqui, quase que eles deram a fórmula. Eles deram um caminho para você chegar na fórmula. Tá, então, pentágono regular tem essa medida aqui para diagonal. A diagonal vale isso aqui em função do lado. Tá, isso aqui está relacionado com outro assunto. São 2 assuntos que nós temos aqui: pentágono regular e razão áurea. O que é razão áurea? Olha, digamos que aqui a gente tem uma reta e aqui você tem um segmento de medida 1. Então temos aqui um segmento de medida 1 e agora vamos colocar um segmento que eu vou chamar de segmento áureo. Já que é segmento áureo, eu coloquei aqui amarelinho para lembrar a cor do ouro, né? Vou chamar de X. Certo? Quantos segmentos você está vendo aqui? Você está vendo 3 segmentos. Você está vendo um segmento medindo 1, um segmento medindo X e um segmento medindo 1 mais X. Vou colocar esses 3 segmentos em ordem crescente, tá? Esse aqui é o menor de todos.
depois vem o x, que é maiorzinho, e depois vem esse todo aqui, que é a soma desses dois, que é o maior dos três, x mais 1. Pronto, eles três estão em ordem. E aí você vai usar o fato, a restrição para que isso aqui seja um segmento áureo é a seguinte, é que a razão entre esses dois segmentos aqui tem que ser igual à razão entre esses dois segmentos aqui. Então, vamos dizer, o segmento médio, que é o x, está para o segmento menor, assim como o segmento total, o maior de todos, x mais 1, está para o segmento médio. Quer dizer, o médio vai ficar no meio aqui, tá? Aqui você fica com o menor, aqui é o maior. Para quem está no ensino médio, isso aqui é a mesma coisa que dizer que esses números formam uma progressão geométrica. Tá, então x está para 1, assim como x mais 1 está para x. Isso aqui é que é o que a gente chama de divisão áurea, razão áurea. Olha, tem como você resolver isso aqui e descobrir o x, né? É só resolver essa equação. Isso aqui vai ficar x ao quadrado é igual a x mais 1. Então isso aqui vai dar x ao quadrado menos x menos 1 é igual a 0. Uma equação do segundo grau que tem delta valendo quanto? B2 menos 4AC, que vai dar 5. Então, o x vai ser menos b, mais ou menos, vamos botar mais ou menos, depois a gente vê se vão ficar os dois ou se vai ficar um só. Mais ou menos a raiz de delta, raiz de 5, sobre 2A sobre 2. Agora, olha só, raiz de 5 é 2,23 aproximadamente, tá? Se você colocar o menos, você vai ficar com um número negativo aqui. E o x aqui não é um número negativo, ele é um segmento. Então, só serve a raiz positiva. Então, o x vale 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. Então, esse x aqui, que é 1 vezes, no caso 1 vezes é o segmento que você tomou aqui, tá? Se aqui fosse A, seria A vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, 1 mais raiz de 5 sobre 2, isso aqui é o que a gente chama de razão áurea. Esse número 1 mais raiz de 5 sobre 2 também é chamado de número de ouro. E ele vale aproximadamente 1,6, aproximadamente 1,62. Tá, então isso aqui é que é a razão áurea. A razão áurea é 1,62. E até tem uma letra grega para representar esse número na matemática, tá? Eu acho que é a letra φ. Letra grega φ, que representa 1 mais raiz de 5 sobre 2. Isso aqui é um número irracional famoso, tá? Assim como você tem o π, que também é uma letra grega, né? Você tem o φ, que é usado para representar um número de ouro. Então, isso aqui é a divisão áurea. Bom, você pode também dividir um segmento nessa razão áurea. É possível, ó, você tem um segmento valendo 10. Faz a divisão dele nessa proporção áurea. Sim, você pode fazer. É só você chamar isso aqui de A. Isso aqui você chama de A, que multiplica raiz de 5 mais 1 sobre 2. E obriga a soma desses dois a ser igual a isso. Pronto, você dividiu ele na divisão áurea. Mas o mais comum é você ter um segmento e encontrar um outro segmento maior que está na razão áurea para ele. Tá, então isso aqui é que é razão áurea. Agora vamos voltar lá para o pentágono. Olha só, tem uma questão que caiu no concurso do Colégio Militar, que era um negócio mais ou menos assim. Você tinha aqui o lado, e você tinha um segmento que era o lado dividido por raiz de 5 mais 1. E aí ele queria saber essa razão elevada à centésima potência. Se você não soubesse que ia ter um raiz de 5 mais 1 ali para cortar, e isso aqui ia ficar 1 meio elevado a 100, você não resolvia a questão. Tá, então a diagonal é igual a raiz de 5 mais 1 sobre 2 vezes o lado do pentágono regular. É claro, tem também fórmulas que envolvem o lado e o raio, mas essas fórmulas são mais complicadas, mais difíceis de aparecer. Eu mesmo não sei de cabeça. Toda hora que eu preciso, eu deduzo a fórmula.
E é tão chatinho de deduzir que acho que vale a pena você pelo menos saber essa fórmula memorizada. Mas essa aqui é uma fórmula mais importante, mais simples e que costuma aparecer mais vezes. Vamos ver por que isso aqui acontece. Olha, pentágono regular, quais são os ângulos dele? Você sabe que o arco dele é um arco de 72 graus, né? Você tem 360 graus dividido por 5, isso aqui vai dar 72. Então, cada arco desse é 72. Então, esse ângulo aqui vale a metade do arco, 36. Se você traçar outra diagonal, vamos traçar uma outra diagonal aqui. Então, olha só o que vai acontecer com os ângulos dessa figura. Esse aqui é 36 porque é metade desse arco. Esse aqui também é 36 porque aqui é um arco de 72 graus também. Então aqui é um ângulo de 36 graus. Esse aqui é quanto? Esse aqui é 72, porque esse ângulo está escrito nesse arco, que é 72 mais 72, 144. Então a metade dele é 72, 72 graus. E aqui também é 36, né? E quanto que é esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui você pode calcular como 72 mais 72 sobre 2, que é um ângulo excêntrico interno, né? Ou então você faz lei angular de Tales nesse triangulinho aqui, ó. 72, 36, para esse aqui sobraram 72 graus. Ou então você usa que esse aqui é um ângulo externo desse triângulo. O ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Então olha só que interessante, nós formamos aqui dois triângulos isósceles. Esse triângulo aqui é isósceles porque é 36 e 36. Quer dizer, esse pedacinho igual a esse, mas aqui você tem outro triângulo isósceles, que aqui é 72 e 72. Então essa medida, que é o lado, é igual a essa medida aqui. Então isso aqui é L, e isso aqui também é L. Tá, e quanto é que vale esse pedacinho aqui? Esse pedacinho aqui é a diagonal menos o lado. Então isso aqui é D menos L. O que a gente quer fazer é relacionar D com L. Então essa medida aqui é a diagonal menos o lado. Agora, essa figura aqui é interessante, que se você traçar todas as diagonais, você vai encontrar um montão de triângulos semelhantes aqui. Por exemplo, eu vou... claro, a gente já viu que esse triângulo aqui tem ângulos 72, 72 e 36, né? Mas esse aqui também, ele é igualzinho. Olha aqui, ó. Esse ângulo aqui é 36, que está oposto a esse arco. 36. Esse aqui é 72. E esse aqui vai ser 72 também. Claro, sobra 72 para ele, né? Ou então você vê que é um ângulo escrito nesse arco aqui. Então esse triângulo aqui é semelhante a esse. Eu vou deixar esse triângulo aqui que eu vou já trabalhar com ele. E observe que esse triângulo, ele tem os lados D menos L, que a gente já viu, né? Que é a diagonal menos o lado. Esse lado aqui é o lado e esse aqui é o lado também, porque ele é isósceles. Então isso aqui é L. Agora um outro triângulo aqui semelhante a esse. É esse triângulo grandão aqui, olha só. Ele tem também aqui um ângulo de 72, que está inscrito nesse arco. Aqui também é 72. E aqui é 36, que está inscrito nesse arco. Então, esse triângulo aqui, ele também tem ângulo de 72, 72 e 36. Ele é semelhante a esse aqui. E olha só quanto é que valem os lados dele. Esse lado aqui vale L. E esse lado vale D, que é a diagonal. As 5 diagonais do pentágono são iguais, né? Então a gente tem aqui o pequenininho. Eu vou fazer ele em pé, tá? Ele tem aqui L, L e aqui é D menos L. E esse maior, ele tem aqui esses lados valendo a diagonal, diagonal, e esse lado aqui é o L. Então, são triângulos semelhantes. Então a gente pode armar semelhança aqui, ó. Isso está para isso, assim como isso está para isso, tá certo? Então, D menos L, que é o lado menor aqui, e está para L, que é o lado menor aqui, assim como esse lado L está para D. Pronto. Isso aqui ficou uma divisão áurea, né? Olha aqui. A gente ficou com
D2 menos DL é igual a L2. Quem é incógnita aqui, eu quero encontrar D em função de L. Considere que o L é dado, tá? Então, a minha incógnita nessa equação aqui é D. É uma equação do segundo grau de incógnita D. Olha aqui, isso aqui é uma equação do segundo grau de incógnita D. Considere que o L é dado e o D é o que eu quero calcular. Então, isso aqui vai ficar D2 menos DL menos L2 é igual a zero. Quem é o delta dessa equação? B2 menos 4AC. Então, L é parâmetro, D é incógnito. Então, o delta vai ficar B2, que é L2, menos 4AC. Então, vai ficar mais 4L2. Quer dizer, o delta vale 5L2. As soluções dessa equação, eu vou pegar só a solução positiva, que a gente sabe que o menos não vai dar certo, né? Então, a gente fica com D é igual a menos B, L, mais ou menos raiz de delta. Mais ou menos não, só o mais, né? Raiz de delta é L raiz de 5 sobre 2. Então, a diagonal vale L que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2. Um número de ouro, né? Então, é isso aqui que você tem que saber e é importantíssimo que você lembre. A diagonal do pentágono irregular é igual ao lado multiplicado por raiz de 5 mais 1 sobre 2, que é a razão áurea. Lembre-se disso porque isso cai em provas com grande probabilidade. Saber o lado em função do raio não é tão importante, não costuma cair em prova. Eu não me lembro de ter visto cair em alguma prova calcular o lado em função do raio. Mas diagonal em função do lado, sim, aparece com relativa frequência, tá? Colégio militar muitas vezes, colégio naval já apareceu uma vez ou outra. Epicar eu não lembro, mas eu também não sou obrigado a lembrar de todas as questões que já caíram no Epicar, né? E também se você estiver fazendo a prova de um Cefet, uma universidade, qualquer lugar que possa eventualmente lidar com questões desconhecidas, você tem que estar preparado para trabalhar com isso.